Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, a oportunidade da vida, esta oportunidade macro que é constantemente repleta de oportunidades menores. Temos oportunidades da prática do bem constantemente na nossa vida, durante a nossa caminhada, e sem sombra de dúvida que nós já estamos em uma fase da nossa caminhada, do nosso trajeto, vivendo e vivenciando a idade da razão, que sabemos perfeitamente fazer a distinção entre o bem e o mal, fazermos as melhores escolhas, escolhermos os melhores caminhos para a nossa vida. Por isso, agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus por mais esta oportunidade, matriculados neste maravilhoso educandário das almas, que é o planeta Terra. Ao mesmo tempo, este maravilhoso educandário das almas, por extensão, é também um hospital, onde nós nos encontramos em tratamento, todos nós, almas doentes, moralmente falando, nos encontramos em tratamento. Da mesma forma, nos encontramos também aqui naquela condição e como se fosse um laboratório, realizando experiências. A Terra, sem sombra de dúvida, é também um fabuloso laboratório das almas. Por isso, é preciso que agradeçamos constantemente a Deus, agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu agradeço a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos, mais uma vez, para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos realizando este estudo de forma simples, de forma singela, conjuntamente O Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita. O Livro dos Espíritos, este primeiro livro da codificação espírita organizado por Allan Kardec, juntamente com Filosofia Espírita, de autoria do espírito Miramês, que são comentários a cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos, Miramês e João Nunes Maia. Então hoje estudaremos a questão de número 98. Questão de número 98, que está na parte 2ª, capítulo 1º dos Espíritos, mais especificamente, diferentes ordens de espíritos. Ontem, no nosso último encontro, nós estudamos a questão 97, onde encontramos aquela divisão em 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordem. Hoje, dando continuidade à questão 98, Kardec questionou da seguinte maneira: os espíritos da segunda ordem, aquela que está no meio, os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo?
seja, aqueles que estão já numa condição melhor, numa condição mais avançada, que se encontra no meio do caminho ou ao meio do caminho nesta jornada evolutiva, que tem como preocupação dominante ou predominante a prática do bem, eles realmente têm o poder de praticarem o bem? Então este foi o questionamento feito por Kardec, ao que os espíritos amigos responderam a ele e a todos nós da seguinte maneira. Então os espíritos amigos, elucidando a esta dúvida de Kardec, formularam a seguinte resposta para o questionamento. Cada um deles, ou seja, cada um desses espíritos tem o poder. Então, cada um deles dispõe do poder de praticar o bem de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros possuem a sabedoria e outros possuem a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então aqui eles deixam claro que estes espíritos da segunda ordem, que são bons espíritos ou são espíritos bons, que estão preocupados e que têm como características principais a prática do bem, eles têm as oportunidades para praticarem. Muitos deles têm a ciência, outros possuem a sabedoria, outros possuem a bondade, porém todos, mesmo já sendo ou já tendo alcançado a condição de bons espíritos, ainda precisam de passar por provas, porque ainda tem um passado a ser corrigido, tem um passado de débitos que ainda precisa ser resgatado, dívidas que precisam ser solvidas ou ser resgatadas perante a lei maior. Então, assim, os espíritos amigos deixaram esta resposta a Kardec e a todos nós. Sem sombra de dúvida, que todos nós temos oportunidades de praticarmos o bem, mas de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso esclarecimento, de acordo com a nossa boa vontade, nós faremos ou fazemos maior ou menor esforço para mantermos nesta linha ou neste caminho do bem. Então é preciso que reflitamos acerca disto e façamos esforços, como Jesus nos orienta. Então assim fechamos este parêntese com a citação da questão 98 para adentrarmos e aprofundarmos um tanto mais acerca da questão 98, usando como base os comentários de Miramês a esta questão 98, que está no capítulo 47. Capítulo 47 do volume 2 da coletânea Filosofia Espírita, Espíritos Bons. É o título do capítulo 47. Então, Miramês deixou para nós os seguintes comentários acerca da questão 98, que os espíritos, aqui chamamos de bons, pertencem a uma variedade de categorias, mas na escala geral está na média, em se falando das 3 ordens de que nos fala o Livro dos Espíritos. Então aqui Miramês já começa nos esclarecendo que estes bons espíritos estão na média, ou seja, ali no meio naquela ordem que nós encontramos na questão 97, em o Livro dos Espíritos. Os que habitam a média ocupam uma extensão imensurável, entretanto, todos eles têm tendências para o bem
e esforçam-se para melhorar. Então, todos estes que se encontram na média, ou seja, que estão na condição de bons espíritos, que já alcançaram esta condição de bondade, eles têm sempre a tendência para a prática do bem e ainda mais, e o que é melhor, têm essa consciência e se esforçam para se melhorar ou melhorarem-se constantemente, dia a dia, momento a momento, se esforçando dentro desse esforço contínuo. Acrescenta Miramês que dentro desse esforço contínuo eles melhoram e vão alcançando passo a passo a sua libertação, posição onde se encontram os espíritos puros. Então, estes espíritos que chegaram a esta condição de bondade, que estão ali na média, na condição de espíritos bons, eles têm esta consciência, se esforçam para melhorarem e buscando constantemente esta libertação definitiva e, é lógico, buscando também aquela condição, alcançarem aquela condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos, que é a primeira ordem, que são os espíritos que já alcançaram aquela condição de bondade definitiva, não que alcançaram a perfeição absoluta, conforme vimos no nosso último encontro, que esta perfeição absoluta só a Deus pertence. Esta perfeição sobre a qual nós falamos, estamos falando, sobre a qual os espíritos amigos falam, é em relação à Terra, em relação aos mundos em que nós habitamos, porque a perfeição ela será sempre relativa, a nossa perfeição será sempre relativa em se comparando com a perfeição da divindade, da perfeição de Deus. Mas é preciso que façamos esforços constantemente para melhorarmos a cada dia. E Miramês acrescenta que, considerando a vida infinita na imortalidade da alma, devemos dizer que o espírito leva um tempo incontável na cronologia dos homens para chegar à perfeição. A perfeição relativa sobre a qual estamos falando, Miramês nos orienta, nos informa que levamos um tempo incontável na nossa cronologia humana. Em se usando o nosso calendário humano, este tempo é incontável para chegarmos à condição de perfeição. Os espíritos bons ou os bons espíritos, mesmo cheios de bondade, ainda têm de sofrer determinadas provas. É o passado ligado ao presente por fardos que não foram descarregados, mas o serão um dia. Então aqui ele nos orienta, nos informa, conforme encontramos na resposta da questão 98 de O Livro dos Espíritos, que mesmo tendo chegado à condição de bondade, estes espíritos ainda precisam passar por provas, porque existe um passado de trevas que se encontra ligado ao presente, que são fardos que não foram descarregados ainda e que precisam ser descarregados, dívidas que precisam ser resgatadas, dívidas que precisam ser pagas. Conforme nos orienta o apóstolo Pedro, é preciso que exercitemos o amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E aí Miramês continua: não é com isso que se deve esmorecer. Então aqui ele nos conclama para que não esmorecemos, porque é preciso fazer esforços. Conforme ele diz que os espíritos bons, mesmo os espíritos bons, ainda precisam passar por provas, porque existe um passado que precisa ser resolvido. São informações
não para que nós venhamos esmorecer na nossa trajetória, mas são orientações para nos informar, nos manter informados e incentivar para que sigamos adiante, porque o tempo maior é gasto na inferioridade, ainda mais quem já se encontra na escala dos bons, pois se encontram no meio do caminho, e isso já constitui grande vantagem. Então aqui ele nos chama a atenção quando ele diz para não esmorecermos, porque aqueles que chegaram ao meio do caminho, nós que ainda não chegamos ao meio do caminho, temos que ter como meta atingirmos este meio do caminho e continuarmos esforçando para seguirmos adiante, porque o tempo maior é gasto na inferioridade. Então aqui Miramês também nos informa que o tempo maior que gastamos ou que iremos gastar é neste primeiro período, nesta primeira etapa, até chegarmos ao meio do caminho, nesta etapa que conhecemos com o nome de inferioridade, nos mundos de provas e expiações em que nós nos encontramos. Então, o tempo maior que nós gastamos ou que iremos gastar é exatamente neste período de inferioridade moral. Quando começamos a despertar os meios a que a natureza recorre, fazem acelerar as nossas condições para alcançar e compreender as leis de Deus, respeitá-las e praticá-las para o nosso próprio bem. Então, quando nós alcançamos esta condição de espíritos bons, quando chegamos ao meio do caminho, nós alcançamos também a compreensão das leis de Deus, nos esforçamos mais para praticar estas leis, bem como respeitando estas leis para o nosso próprio bem, a lei de amor, de justiça e de caridade para com todos. Então assim nos informa o Espírito Miramês, e aí ele segue dizendo e nos esclarecendo acerca desta questão 98, acerca dos espíritos bons, que a alma para conquistar a perfeição relativa, conforme já falamos, haverá de conhecer todas as coisas referente ao amor e à sabedoria, dominar as emoções onde elas surgirem e, como prêmio, receberá a tranquilidade de consciência em todos os aspectos. Então, o espírito, a alma, para conquistar esta perfeição relativa, ele precisa conhecer todas as ciências, conhecer todas as coisas acerca do amor e acerca da sabedoria. Precisa dominar as suas emoções para não entrar em desequilíbrio. Então, dominar as emoções onde elas surgirem e da forma que elas surgirem. E como prêmio, quando chegar a esta condição de equilíbrio, receberá como prêmio a tranquilidade de consciência. Sem sombra de dúvida que todos nós chegaremos a esta condição de tranquilidade da consciência. E ainda ele acrescenta que o espírito na pureza em que falamos, não tem mais nada que aprender na terra. Então, o espírito, quando chega a esta condição de pureza, não tem mais nada a aprender aqui na terra. Em sua estrutura espiritual, atrofia-se a razão para florescer em seu lugar a intuição. Então é para isto que nós estamos caminhando, para esta nova etapa. Nós saímos da condição de ignorância, avançamos e chegamos à idade da razão. Agora a nossa próxima etapa, o nosso próximo alvo é atingirmos a intuição, onde não teremos mais a necessidade de raciocinar para conhecer, porque nós já
conhecemos. Então, assim, acrescenta Miramês, não precisa, quando chegar a esta condição de intuição, quando chegarmos a esta nova ordem de conhecimento, que é, neste caso, a intuição, não teremos mais a necessidade de raciocinar para conhecermos as coisas, porque já as conheceremos. A Terra, diz Miramês, que a Terra está cheia de espíritos da terceira ordem. Então aqui Miramês nos informa que aqueles espíritos na condição de provas e expiações, espíritos que ainda não chegaram ao meio do caminho, aqueles espíritos que estão na condição de espíritos imperfeitos, são a maioria aqui na Terra. Então a Terra está cheia de espíritos da terceira ordem, ou seja, está cheia de espíritos imperfeitos moralmente falando, e bastante da segunda ordem. Então ele nos informa que aqui na Terra existem bastante espíritos bons, que são espíritos da segunda ordem. Porém, os de primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos que já atingiram a perfeição, que são espíritos verdadeiramente luminares, neste caso, os espíritos de primeira ordem, eles vêm à Terra por misericórdia a todos nós, por misericórdia à Terra, por misericórdia e como bênção de Deus, para abençoar aqueles de boa vontade e fortalecê-los cada vez mais no bem que pretendem fazer. Então aqui ele nos informa que a maioria de nós que habitamos a Terra somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, que existe uma quantidade grande também, bastante espíritos na condição de bons espíritos, que são espíritos da segunda ordem, e espíritos perfeitos, espíritos puros, eles vêm à Terra apenas por misericórdia de Deus, para nos auxiliar, nos fortalecer, para seguirmos adiante. São espíritos altamente missionários que recebem missões altíssimas para com toda a humanidade. Não só missões para com eles ou para com um grupo pequeno de espíritos, mas missão para com toda a humanidade. Tipo a missão de Jesus de Nazaré, que veio à Terra para nos auxiliar, impulsionar o nosso progresso. Tantos outros espíritos que vieram à Terra nesta condição, provavelmente espíritos puros, que vieram para nos auxiliar neste trabalho de melhoria, no esclarecimento de todos nós. Então aqui ele acrescenta que pode-se observar como cresceu a fraternidade na Terra. Apesar de muitos de nós ainda falarmos que a Terra parece que está piorando, que parece que o ser humano não tem mais salvação, mas aqui ele nos informa que é preciso que observemos que cresceu muito a fraternidade na Terra. Comparemos como era a fraternidade aqui na Terra pelos relatos que temos na história, pelos relatos que temos nos evangelhos que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus deixaram para nós, como era a fraternidade aqui na Terra na época em que Jesus veio aqui. Como é a fraternidade hoje? Então aqui ele nos informa que cresceu a fraternidade, cresceu bastante a fraternidade na Terra. Também houve um grande impulso de caridade entre os homens. Por esse crescimento, as trevas se arvoraram no orgulho e no egoísmo, onde se vê o aumento das guerras fratricidas, os assaltos e o crime, que neste caso são realizações normais da inferioridade, quando nota a preponderância da luz. Então aqui ele nos chama a atenção
que hoje o que nós observamos em relação a guerras, a assaltos e crimes são realizações normais da inferioridade que trabalham e se esforçam bastante para combaterem a luz, quando eles veem, observam que a luz está cada vez mais ampliando, está cada vez mais ganhando espaço. Então, eles, neste caso, conforme nos diz Miramês, estes espíritos que ainda se encontram na condição de orgulhosos, na condição de egoístas, eles fazem de tudo para praticarem as guerras, para praticarem os assaltos, para praticarem todo tipo de crime, porque observam que a luz está vencendo as trevas e, sem sombra de dúvida, constantemente está se ampliando esta luminosidade. E sem sombra de dúvida também que o bem sempre vencerá. E aqui Miramês acrescenta da seguinte maneira, que nada está piorando aqui na Terra, nada está piorando nas civilizações que ocupam a Terra. Isso é normal em todo fechamento de ciclo para abrir outro, despertando a potencialidade dos corações que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos sob as influências dos espíritos superiores, em nome do Cristo, que dirige os destinos dos espíritos até a consumação dos séculos. Então aqui Miramês nos informa também que este período de turbulência pelo qual nós estamos passando, não apenas no momento, mas nas últimas décadas, isto é normal para o fechamento de um ciclo, para se iniciar um novo ciclo. Estamos fechando um ciclo de provas e expiações para adentrarmos em um novo ciclo de regeneração. E isto, sem sombra de dúvida, é bastante demorado. Não é de uma hora para outra que as coisas se transformam. Então aqui Miramês nos fala que estas turbulências é normal ou são normais em todo fechamento de ciclo. E estamos passando por este período de fechamento de um ciclo. E os espíritos bons, informa Miramês, que os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor. Então todos os espíritos que alcançaram a condição de espíritos bons, em breve, em continuando os esforços, eles alcançarão a condição de espíritos puros. E os espíritos que estão na condição de imperfeitos, se continuarem o trabalho no bem, se esforçando constantemente, alcançarão em breve a condição de bons espíritos. Esta é a caminhada, a lei do progresso. Esta é a lei normal do progresso, porque sem sombra de dúvida, é preciso que verifiquemos o quanto Deus é bom. Deus é a própria bondade e a ajuda visível de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os meios na sustentação da vida, tem adiado muitas catástrofes por causa de alguns que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Então aqui ele nos informa que a coisa aqui na Terra, o nosso ambiente aqui na Terra, poderia estar muito pior, que muitas outras catástrofes maiores, poderiam ter ocorrido ou estar ocorrendo, mas por bondade de Jesus e por haver esforços de muitos espíritos que estão aprendendo a amar e exercitando a caridade, estas catástrofes maiores estão sendo evitadas. Pedimos, faz aqui Miramês um pedido, pedimos que continuem, porque enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro das discórdias. Mesmo que seja uma luz como um palito de fósforo aceso na escuridão, sem sombra de dúvida que é preciso que façamos esforços para mantermos esta pequena chama de um palito de fósforo, de uma vela,
acesa na escuridão, porque sem sombra de dúvida que a luz dominará as trevas. E Miramês encerra estas reflexões dizendo que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, se tornem melhores. Então aqui ele nos faz um novo pedido, conclama a todos nós para que nos esforcemos um pouco mais para nos tornarmos melhores, de forma que os melhores possam orientar-se no equilíbrio, favorecendo a todos na conquista do amor verdadeiro e santo. Então que os espíritos bons se esforcem um tanto mais para se tornarem espíritos puros, que os espíritos imperfeitos se esforcem um tanto mais para se tornarem espíritos bons e, consequentemente, no futuro, se tornarem espíritos perfeitos ou espíritos puros. Esta é a nossa caminhada. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelas vibrações, muito obrigado pelos compartilhamentos, muito obrigado pelos comentários, aos quais em breve eu os responderei pessoalmente. E um abraço fraternal a todos e a todas. Compartilhem a luz na medida do possível, compartilhem estas informações, compartilhem o Evangelho do Cristo, porque assim você estará auxiliando em esclarecer outros irmãos de jornada. Compartilhem com seus grupos, com seus contatos, sendo você também um semeador ou uma semeadora da boa semente. Abraço fraternal a todos em nome do Senhor Jesus e até breve, meus irmãos e irmãs.